Um legislativo na sociedade moderna, realizado na Câmara Municipal de Limeira, para comemorar 5 anos da Escola Legislativa Paulo Freire, 5 anos de trabalho aqui na Câmara Municipal, tornando uma escola real, porque o que faz a escola real é a realização de atividades e impactar pessoas, E é isso que tem sido feito aqui na Câmara Municipal de Limeira. No tema de hoje foi abordado questões que podem impactar na produtividade do Legislativo e do município, do ponto de vista de como as pessoas, vereadores e outros podem, de uma forma ou de outra, organizar melhor a participação através da Câmara Municipal para mudanças na sua cidade. O último palestrante do dia foi o Alex Canuto. O Alex é presidente da ANESP, a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, uma categoria que trabalha com foco em formulação, Tem metas de governo, metas de gestão e se formula. Muitas vezes esses conceitos, Alex, estão assim no âmbito federal, porque são pessoas até formadas há não muito tempo, há 10 anos, 8 anos, 15 anos, lá fora, porque aqui a gente não tinha ainda faculdades adequadas, E a gente percebe que mesmo no governo federal, ainda, digamos assim, a profissionalização da elaboração de políticas públicas é um pouco recente que eu falo, não sei, 10, 15 anos, por aí, Um pouquinho mais, Um pouquinho mais, quanto tempo tem esse processo? A carreira de PPGG, de especialista em políticas públicas e gestão governamental, ela foi de 1988, a primeira turma. E é a partir dali, mais ou menos, é que surgiu a nossa carreira, outras também, no Poder Executivo Federal e também, depois os estados e municípios foram adotando a mesma prática, de criar um corpo técnico dentro do Estado que trabalhe para o Estado independente de governo. Os governos vêm e vão, mas a gente consegue manter uma linha mestra, manter uma memória institucional, uma sequência lógica de acontecimentos e poder pensar política pública de longo prazo. Que antigamente no Brasil se falava que política pública de longo prazo era de 4 anos. É o prazo que dura um mandato no Executivo, nos 3 níveis da Federação. Mas aí a gente precisa de um corpo técnico para pensar política e manter mínimo assim, uma base de coordenação, de coerência ao longo de mandatos. É aí que entra a meritocracia dentro da máquina pública, a carreira de PPGG e muitas outras também. Porque muitas vezes no passado, fazer a administração pública e colocar um projeto público para frente era fazer obras, Em governar era fazer obras e tudo mais, Hoje tem muitos projetos que podem até envolver obras, mas não são obras, Às vezes são vários outros projetos, como programas de renda mínima, programas de incentivo fiscal e outros, que não mexem com estrutura. Quer dizer, quando é profissionalizada essa área de política pública, permite que a gestão tenha gente pensando 360 graus naquele projeto. Sim. E pensando assim, para o Estado, o interesse que não é só um interesse eleitoreiro. Como a gente discutiu hoje aqui, você tem que, na verdade, contrabalancear o elemento meritocrático com o elemento democrático. Um governante, e no caso parlamentares também, foram eleitos pelo povo, representam a vontade democrática, a vontade da população. E isso ele tem que ser contrabalanceado com a meritocracia dentro da máquina pública, que é o corpo técnico, que vai chegar e falar, isso aqui não é possível executar, ou a melhor forma de executar é essa outra aqui. E muitas vezes você precisa desse elemento meritocrático para que um governante não fique refém do clamor público, pura e simplesmente, ou do clamor de uma minoria. Aí você passa por um dado técnico, um corpo técnico que vai mostrar, fazer um raio-x da situação e dar elementos para que a política pública possa ser formulada, implementada e avaliada da melhor forma para a população. Isso também vai dar muito mais, digamos assim, rendimento, digamos, eficiência para o uso do recurso público. Porque no caso, se você monta uma política pública, aquela política pública, ela é voltada para 20 anos, 30 anos, 40 anos, cada gestão que vai passando vai dando continuidade, vai enriquecendo o processo e o dinheiro vai sendo canalizado para a mesma finalidade. Porque o que a gente vê muitas vezes em muitos governos é uma abertura de multiplicidade de programas A, B, C, D e tal, que muitas vezes acabam justamente até tirando recurso do que seriam políticas públicas universais e mais democráticas, Quer dizer, políticas públicas assim, planejadas, aceitas, consolidadas, elas acabam protegendo o investimento público. Não, com certeza. Você não fica refém de um clamor, muitas vezes, de um calendário eleitoreiro. Eu tenho que terminar tal política até a eleição para agradar o povo. Às vezes aquilo não vai agradar, mas é necessário, sabe? Aquela injeção, que o filho não quer tomar injeção, mas olha, ele está doente. Você tem que dar injeção. Às vezes é difícil para um governante eleito que foi investido em cargo público pelo voto
de falar não e de dar uma notícia ruim para o cidadão, de dizer que, olha, realmente isso aqui a gente não dá, né? Aí você precisa de um corpo técnico que não dependeu de voto para ser investido em cargo público, que vai fazer esse papel de dizer, olha, isso aqui não é possível, nós vamos caminhar no longo prazo, sabe? Você não pode comer doce antes da janta, né? O eleitor está chorando que quer comer doce antes da janta, alguém tem que falar, não, você vai ter que jantar primeiro. E aí, querer que o prefeito e o vereador diga isso, às vezes é difícil. Então, você precisa de um corpo técnico que vai moderar isso, que vai se equilibrar dentro da máquina pública, equilibrando meritocracia com democracia. E no caso também, né, esses formuladores acabam sendo patrimônio, digamos, do grupo humano daquele poder público, né? Porque muitas vezes, se é eleitoreiro, se é da gestão, esses formuladores entram e saem do governo, né? E cada um que entra muda, né? E no caso, né, sendo esses profissionais de dentro daquele poder público, tem uma perpetuação positiva aí. Tem. Você precisa desse corpo técnico, existe em vários países. Já o Brasil começou a criar isso nos anos 80, antes você tinha algumas ilhas, e a partir dos anos 90, mais ou menos, a coisa se disseminou. Você tem que ter um corpo técnico, você não pode ter um governo só estruturado exclusivamente para trabalhar em 4 anos. Aí você muda um governante, você tira todo mundo, e aí o novo governante entra com o pessoal dele, e você zera a máquina toda. Não dá para você zerar a administração, porque o custo disso é muito alto. Isso acontecia no Brasil, antigamente. Com a criação desses corpos técnicos, um governante, em tese, pelo menos deveria ser, ele muda a cúpula que vai direcionar. Nós vamos caminhar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Nós vamos dedicar nossa energia para fazer privatização, para fazer desarmamento ou para fazer distribuição de renda. O governo vai dar essa linha mestra que foi legitimada pelas urnas. Aí, como você vai executar isso? Aí você tem um corpo técnico que executa, que vai lá e diz qual o caminho das pedras, como é que é a melhor forma de fazer aquilo, com menos recursos e gerando mais impacto benéfico para a população. E esse corpo técnico, ele tem que ter uma memória administrativa, uma experiência prática. Você não pode trazer gente, muitas vezes, sem experiência para o nível da execução, o nível operacional. Você tem que ter em cima, sim, claro, o agente político que determina a linha, mas a base, quem faz isso são os servidores investidos em cargo público por concurso, por meritocracia, que têm o know-how, o conhecimento para executar, formular, executar e avaliar políticas públicas. Obrigado, Alex Canuto, presidente da ANESP, da Associação Nacional de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, que esteve aqui hoje na Câmara Municipal de Louveira, nesse evento Fórum Legislativo na Sociedade Moderna, e pelos 5 anos celebrando 5 anos da Escola Legislativa Paulo Freire. Obrigado pela parceria e pela audiência de vocês durante o dia aqui nos acompanhando, e voltamos no próximo evento, e parabéns aí para a Câmara de Limeira pela realização.